Olá pessoal, vou apresentar para vocês o SV300 da Maidre. Esse equipamento ele pode ventilar pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Pacientes neonatais ele ventila a partir de 300 gramas. Essa máquina aqui está configurada para paciente neonatal. Eu vou apresentar no final como é que seria essa ventilação. Aqui ele tem uma tela de 12.1 polegadas touchscreen, então todos os controles são feitos via tela. Eu clico, incremento e decremento pelo encoder e confirmo. Essa tela permite angulação para melhor ergonomia. Eu tenho aqui a válvula expiratória e inspiratória, as duas são destacáveis e autoclaváveis. Eu posso proteger a válvula com um filtro bacteriano e viral, porque aí ela não vai se contaminar. Aqui ele está com o Y obstruído para a gente fazer o teste de complacência do circuito. Agora eu vou mostrar como que faz. Eu tenho no painel traseiro entrada de oxigênio de alta pressão, que eu não vou conectar aqui para demonstração, porque ele tem uma turbina interna que gera o próprio ar comprimido dele. Então ele ventila a 21%, sem suprimento de gases. Ele pode ser alimentado tanto com alta pressão, pressões mais altas, como por cilindros e baixa pressão e baixo fluxo, que seria aqueles fluxômetros mesmo. Então, com um fluxômetro de 15 litros ou 30 litros, eu acoplo ele através de uma peça branca, que é um NIP que fica conectado aqui. Na parte de trás, ele permite, pelo pedestal, colocar os cilindros de oxigênio, então isso ajuda no transporte intra-hospitalar dos pacientes. Aqui é onde fica acoplado o cabo do sensor de fluxo, que é esse carinha aqui, que tem essa peça, tá? Que para desmontar, como é que a gente faz? A gente puxa essa parte cinza lá para trás e ele sai. Essa peça aqui ela é autoclavável, tá? Existe um modelo que não é autoclavável. No modelo autoclavável, o que a gente recomenda é que se faça ciclos específicos para a peça, não colocar ele junto com outros materiais com ciclos diferentes, tá? Então, ela é uma peça que ela é autoclavável em 134 graus. Ela tem essa ranhura aqui que me permite acoplar aqui, então eu vou colocar ela encaixada aqui e apertar. Pronto, travou. Ligo o equipamento apertando aqui e segurando. Ele tem uma bateria com autonomia de 180 minutos, com a possibilidade de uma segunda bateria que ele vai para 360 minutos. Ele faz um teste de verificação funcional inicial, a gente aguarda. Após o teste inicial, que é a autoverificação que o equipamento faz, ele me recomenda fazer o teste de complacência do circuito. Então aqui ele já está vedado, eu venho aqui em continuar e ele avança o teste, me mostrando essa barra de status ali, a progressão do teste. Toda etapa do teste ele vai me mostrar como aprovado ou reprovado, caso aconteça, igual aqui no caso ele falhou o suprimento de O2, porque ele não está sendo alimentado com oxigênio. O restante ele está mostrando ali em verde ou em branco que ele está executando o teste. E eu aguardo. Essa fase do teste ele está testando a célula de O2, não só testando como calibrando ela. Demora 120 segundos. É recomendado que se faça. Caso você tenha feito essa verificação, essa calibração anteriormente, você pode pular essa etapa. Eu venho aqui em pular, ele fica como cancelado e agora ele pede a calibração do sensor de fluxo. Que como eu faço? Eu pego o sensor de fluxo, que no caso é um sensor de fluxo neonatal, e faço a verificação desse sensor de fluxo. Eu estou com um circuito adulto aqui, que é aquele circuito de 22 milímetros, tá? A faixa de corte para circuito é pacientes abaixo de 20 quilos, eu uso aquele circuito menos calibroso, de 15 milímetros. Para pacientes acima de 20 quilos, eu utilizo esse circuito mais calibroso de 22 milímetros. Para testar o sensor de fluxo neonatal, não vai atrapalhar com esse circuito mais calibroso, porque é só a verificação do sensor mesmo. Eu clico em continuar, ele vai mandar um fluxo e testar esse sensor. Pronto, aprovado, finalizado. Eu venho aqui em sair e ele vai para a tela de espera, que seria a parte de fluxo de admissão desse paciente. Como que é feito o fluxo de admissão do paciente? Eu escolho aqui nessas abas superiores qual o perfil de paciente que eu vou atender. O último paciente, ele mantém as configurações do equipamento antes dele ter sido desligado. Novo paciente adulto, novo paciente pediátrico ou novo paciente neonatal. Lembrando que pacientes neonatais são pacientes com peso abaixo de 3 quilos. Pacientes pediátricos são pacientes entre 3 e 20 quilos.
E todo paciente acima de 20 quilos é considerado um paciente adulto. Ele me pergunta aqui, eu vou admitir um paciente adulto, se o paciente é do sexo masculino ou feminino, em ventilação invasiva ou não invasiva, tá? No caso aqui eu vou ventilar em ventilação invasiva e ele me pergunta a estatura desse paciente, ou seja, para ele calcular o peso ideal desse paciente. Vou colocar aqui um paciente de 1,65 m. Confirmo inserir, ele já deu o peso ideal aqui, 57 quilos. Acoplado o paciente ao ventilador, a gente inicia a ventilação mecânica. Como que está disposta a tela? Mecânica gráfica, então eu tenho os gráficos de pressão, fluxo e volume. Mecânica numérica, pressão de pico, volume minuto, FiO2 inspirada, pressão média de via aérea, PIP, volume corrente exalado, frequência respiratória total e volume corrente por quilograma peso. Todos os dados da ventilação mecânica que eu precisar alterar estão aqui embaixo. Então eu quero mudar a pressão inspiratória. Clico nela, incremento ou decremento e confirmo pelo próprio encoder. Mesma coisa para frequência respiratória, tempo inspiratório, PIP. Aqui em assistência é assistido controlado, deixo sempre em on, tá? E aqui a sensibilidade ou trigger, né? Eu posso deixar ele ajustado em fluxo ou em pressão, basta eu girar para algum dos lados. Se tiver algum parâmetro que não esteja aqui, eu posso vir nesses 3 pontinhos, que ele vai para aquela tela de pré-configuração dos parâmetros. Aqui eu tenho o rampa, que é o rise time, né? Que aqui nessa máquina um número maior significa um fluxo mais lento e um número menor significa um fluxo mais acelerado, tá? Eu tenho aqui a opção de suspiro nessa segunda aba, ok? Posso mudar o modo ventilatório indo direto no modo ventilatório, por exemplo, o volume controlado. Aqui ele me dá esse preset aqui, esse pré-ajuste antes de eu entrar no modo propriamente dito. Eu clico ali, por exemplo, faço um ajuste de tempo inspiratório, de frequência respiratória, de volume corrente. E só então dou OK e ele assume esse novo modo volume controlado. Aqui em cima eu tenho o loop de espirometria. Quando eu clico, ele me mostra o loop de espirometria comparando com os 3 gráficos da mecânica. Se eu clicar aqui, ele recolhe os 3 gráficos ali tradicionais da mecânica e me mostra 2 loops. Eu posso mudar a referência dos loops ali que eu quero assistir. Eu posso salvar referências, então vou salvar alguns gráficos aqui de loop de espirometria para a gente fazer um estudo deles. Então salvei 1, salvei 2. Quando eu venho aqui em revisão de referências, ele me salva até 5 loops, tá? E quando eu clico naquele horário daquele loop, ele me mostra como é que estava a ventilação mecânica naquela hora. Eu consigo mudar a referência do loop que eu quero assistir e saindo dele eu posso vir aqui pelos horários do loop que eu salvei. Então eu quero ver um loop que eu salvei nesse horário aqui, ó. Quando eu confirmo, perceba que eu vou mudar a dinâmica do pulmão aqui, o novo loop sobrescreve aquele loop daquele horário mais antigo. Então eu consigo ter um efeito comparativo de melhora ou piora dessa complacência pulmonar. Nessa última aba aqui eu tenho a aba de valores, então ele dá uma mecânica pulmonar bem mais abrangente, com bem mais dados, sempre me mostrando ali em cima a pressão das vias aéreas, tá? Aqui em histórico eu consigo ver aí as últimas 72 horas de tudo que aconteceu com o paciente, tanto de uma forma gráfica, e eu navego assim, ó, apertando para baixo, tá? Ou para os lados, que é o cursor, tanto de uma forma gráfica quanto de uma forma tabular. Então eu consigo ver aqui tabela, né? Ou seja, uma planilha aqui de os dados numéricos da mecânica pulmonar. Consigo ver nessa terceira aba as tendências de configuração, ou seja, as últimas 72 horas de tudo que foi mudado ali em termos de ventilação mecânica. Ele evidencia em amarelo o que foi mudado, tá? Para ficar uma fácil visualização. E por último aqui, na aba de histórico, ele me dá ali os últimos registros, né? Os registros históricos, seja eles de alarmes, de eventos, que quando eu clico naquele horário, ó, ele me mostra como é que estava a ventilação mecânica naquela hora. Então isso é bem interessante, porque eu consigo verificar ali em tempo real como que estava o pulmão do paciente naquele determinado momento daquele evento. Voltando para a tela inicial, aqui em cima, quando eu clico, ó, direto no modo ali, eu tenho acesso àquelas configurações também de ventilação mecânica. Sempre quando não tiver um parâmetro aqui, eu posso vir em mais, que ele me mostra aquela tela mais completa de configuração inicial do modo ventilatório, tá? Aqui eu tenho alguns botões de acesso rápido. Quais são eles? Configuração de alarmes, então eu tenho aqui os limiares máximo e mínimo de cada um dos alarmes. Eu clico, posso aumentar aqui o ajuste do limiar.
Ele tem essa tecla que é muito interessante, que é limites automáticos de alarmes, que quando eu clico, ele ajusta todos os alarmes, todos os 5 alarmes, com limiar máximo e mínimo de acordo com a mecânica atual desse paciente. Existe limites 2 aqui, que no caso ele está só me mostrando a referência ali da FiO2, né, o alarme de FiO2. Volume do áudio, eu posso aumentar ou diminuir o áudio dos alarmes. E os alarmes recentes, que são os últimos alarmes que aconteceram. Posso redefinir, né? Tem aqui a data e horário, ele some daqui, mas o registro histórico abrangente, aquele que a gente mostrou agora, ele não some, ele vai ficar registrado lá. Aqui a tecla de sucção, que como eu não tenho o O2 aqui, ela não vai permitir aumentar a fração inspirada de O2, mas ela faz uma pré-oxigenação, ela vai para 100%, que no caso aqui, quando eu desacoplo o paciente da máquina, ela me permite fazer a manobra de aspiração, né? Ela me dá 120 segundos para eu poder fazer essa aspiração desse paciente. E quando eu reacoplo o paciente à máquina, ela assume a ventilação mecânica de novo, sem eu precisar de apertar nenhum botão. Se eu não quiser fazer pós-oxigenação, basta eu apertar ali e ela não vai pós-oxigenar esse paciente. Aqui é interessante que qualquer alarme que estiver acontecendo, se eu clicar nele, ele vai direto para a tela de alarmes, ó, já com ele selecionado, então diminui a carga de trabalho. Aqui a nebulização, que também eu preciso do O2 ali acoplado, que ele vai sair por essa saída aqui. Então, por essa saída, eu monto aqui aquela aerocâmara no ramo inspiratório, como se fosse no fluxômetro ali da parede do hospital. Eu tenho uma aerocâmara com a peça T e eu conecto aqui nessa saída para ele fazer a nebulização durante o tempo que eu predefini aqui. Eu escolho quanto tempo que eu quero fazer de nebulização. Aqui eu bloqueio a navegação da tela, então não tenho acesso aqui à mudança dos parâmetros. Congelo os gráficos, consigo mudar o cursor aqui com o meu dedo ou com o próprio encoder, descongelo por aqui. Em ferramentas, quando eu clico, eu tenho algumas opções aqui para ajustar. Retenção inspiratória, quando eu aperto e seguro, ele faz uma pausa inspiratória e já me dá o cálculo ali de complacência estática e pressão de platô. Quando eu solto, ele libera. Retenção expiratória, ele prolonga a fase expiratória e me dá ali o valor de PIP intrínseca. Em avançados, eu tenho ali, ó, PIP intrínseca, que ele me dá cálculos ali da PIP intrínseca, me dando também o valor de volume de obstrução. Ele tem o cálculo do P01, que quando eu inicio, ele me dá ali a medida, né, de acordo com o que o paciente faz ali de esforço, nos 100 primeiros milissegundos. Paro aqui. E, fim, é a força inspiratória negativa, que é o Pmax, que eu aperto e seguro. Enquanto eu mantiver segurado, ele vai manter a válvula fechada para o paciente fazer o esforço. Okay? Saindo daqui, eu tenho a visualização da tela, como a gente viu anteriormente. Saindo da ventilação mecânica, na tela de espera, é aqui que eu tenho acesso à terapia de O2, né? Então, quando eu entro aqui, ó, eu tenho cateter nasal de alto fluxo. Então, eu preciso, obviamente, de um umidificador apropriado para fazer essa técnica, né? Que é um umidificador próprio para terapia de alto fluxo, mas é nessa tela que a gente tem aqui os ajustes de fluxo e de FiO2 que eu quero. Saindo de novo para a tela de espera, eu vou admitir agora um novo paciente neonatal. Obviamente, eu deveria trocar o circuito aqui para um circuito menos calibroso, um de 15 milímetros, mas vou tentar fazer a ventilação mecânica nesse circuito aqui mesmo. Se eu vou fazer uma ventilação mecânica invasiva, eu vou colocar o sensor de fluxo aqui, né? Então, eu vou admitir um paciente aqui de, por exemplo, 1 kg, né? Defino aqui 1 kg. E ventilação invasiva, vem aqui e inicio a ventilação mecânica. Então, vou colocar aqui. Pronto, eu estou simulando aqui que tem um paciente acoplado, né? Então, eu tenho aqui os gráficos de pressão, gráfico de fluxo aqui está mostrando que não tem a visualização. Agora começou a mostrar de novo. E aqui eu tenho os dados numéricos dessa ventilação mecânica, né? Que eu posso entrar nos alarmes, é a mesma navegação que a gente fez agorinha para o paciente adulto, tá? E o que eu tenho de diferente aqui? Saindo da tela de espera e indo para uma ventilação não invasiva para o paciente neonatal, ou seja, uma ventilação por pronga nasal, eu não vou ter o monitoramento dos volumes, né? Eu não vou ter a utilização do sensor de fluxo, então eu não vou precisar desse monitoramento aqui. Eu vou só para ventilação mecânica mesmo. Então, qual que vai ser o parâmetro que vai ser monitorizado? Pressão de vias aéreas, porque o sensor de fluxo não está sendo utilizado na pronga nasal, porque não dá para encaixar um sensor de fluxo ali. Então, o dado que eu vou ter monitorado vão ser as pressões de vias aéreas. O restante vai ficar zerado mesmo, volume minuto, volume corrente exalado. Tá? Ele vai fazer
pronga nasal em PCV, PSV ou NCPAP, tá? Aqui no caso do NCPAP, ele está mostrando ali, ó, o alarme de apneia está desligado. Eu defino aqui, ó, a pressão mantida, a PEP, tá? Entrando aqui, eu tenho acesso aqui a configurações de FiO2, aquelas mesmas configurações que a gente tem aqui embaixo.